bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos falar sobre classe de palavras variáveis, começando aí com o substantivo. Eu sei que é um conteúdo que vocês já acompanham há bastante tempo, é um conteúdo que vocês já viram no ensino fundamental e vão continuar vendo também no ensino médio. Claro que com outro nível, não esperem encontrar o substantivo na forma como vocês encontravam lá no ensino fundamental. Por exemplo, o carro é amarelo, a casa é bonita. Não é assim. Vocês vão encontrar em textos, vocês vão encontrar junto com as exceções, vão encontrar de acordo com as flexões. Então, hoje nós vamos rever um pouquinho sobre o conceito, as classificações, trouxe alguns textos do Enem para vocês perceberem como esses substantivos aparecem dentro desses textos e vocês dentro do texto consigam fazer essa diferenciação. O que acontece muitas vezes é que as pessoas ainda têm dificuldade de distinguir quando é um adjetivo, quando é um substantivo, quando é um artigo, quando é uma preposição. E aí, se você ainda não domina essa morfologia, quando você vai lá para a sintaxe, sente ainda mais dificuldade. Ou então, se a gente tem uma mudança da classe gramatical, e aí você não consegue identificar, fica também essa dificuldade. Então, daí a importância da gente rever esse conteúdo. É um conteúdo do primeiro ano do ensino médio, essa aula é do primeiro ano. Então, vamos aqui começar a nossa aula. Então, começando aqui com o conceito, né? Relembrando, certamente vocês já sabem o que é um substantivo, vocês sabem aquela regra geral que diz que o substantivo é que dá nome a tudo, né? Que nomeia todos os seres em gerais, sejam seres reais ou irreais, né? Então, vamos rever aqui esse conceito de substantivo. Substantivo é aquele que por si só designa a própria substância, a essência, a matéria de tudo. É um termo de origem latina, substantivo, que significa substancial. Gramaticalmente, o substantivo é qualquer palavra que nomeia tudo que existe. E por isso, em muitos casos, o chamamos de nome. As palavras da língua portuguesa são distribuídas em consonância com a maioria dos gramáticos normativos em 10 classes gramaticais. E entre todas elas, a maior, a mais cheia de detalhes e subclassificações, a mais numerosa certamente é a classe dos substantivos. Turma, o substantivo, ele é super importante, porque ele funciona como uma classe núcleo. Tanto o substantivo como o verbo, eles acabam funcionando como núcleo. Percebam que as outras classes estão ali para acompanhar o substantivo, para qualificar, para especificar, para determinar, para substituir. Então, observem que ele é núcleo por isso. Assim como o verbo, né, que nós temos o advérbio que se relaciona diretamente com ele. E temos aquelas outras classes ali, como a interjeição, que serve para a gente falar sobre as nossas emoções, a preposição e a conjunção, que servem para ligar palavras ou orações. Então, vamos relembrar aí as classes gramaticais, mas não só aquele conceito básico, não, turma. Nós temos que aprofundar os nossos estudos. Não é pensar que vocês sabem, substantivo é a palavra que dá nome, adjetivo é a palavra que dá qualidade, advérbio é que modifica o verbo. Não é só assim. Vocês precisam entender isso dentro do contexto, vocês precisam entender quando muda essa categoria gramatical. Vocês têm que perceber que o a, ele pode ser um artigo e ele também pode ser uma preposição. Então, fiquem muito espertos, muito ligados aí quando a gente faz a mudança dessa classe gramatical. Então, vamos lá, continuando. O substantivo, dependendo do aspecto, segundo o qual é considerado, admite diferentes classificações. Então, quanto à designação, ele pode ser comum ou próprio. Comum, nomeia todos os seres de uma mesma espécie. Livro, computador, rodovia. O próprio especifica o ser ao qual se nomeia, né? Então, turma, por que a gente coloca assim? Quanta designação? Porque um substantivo, por exemplo, o substantivo casa, ele pode ser um substantivo comum, pode ser um substantivo simples, pode ser um substantivo primitivo, né? Então, a gente tem que saber em relação a que ele está sendo classificado. Então, a gente faz sempre esses pares, né? Comum e próprio, simples e composto, primitivo e derivado. Então, observem que aqui, no substantivo simples, ele nomeia seres
em gerais, né, de uma mesma espécie. E o próprio ele já especifica, como o nosso próprio nome, né, o nome da nossa cidade, o nome da nossa rua, o nome da nossa escola. Então ele particulariza, ele especifica e particulariza, tá certo? Aqui, por exemplo, o Brasil é pentacampeão mundial. Observe que ele especifica qual é o país, né? E quando ele diz assim, ó, o país é pentacampeão mundial, ele não especificou, né? Deixou ali sem determinar qual seria. Quanto à formação, eles podem ser primitivo, são aqueles que não derivam de outra palavra da língua portuguesa, sendo, portanto, termos provenientes de outra língua, latim, grego, árabe, tupi. Exemplos de substantivos primitivos: casa, livro, folha, flor, pedra, fogo, carta. Então, em relação à formação, a designação, ele era comum ou próprio. Em relação à formação, nós já estudamos essa questão do processo de formação das palavras, processo de derivação, processo de composição, que é uma parte muito importante. Então, quanto à formação, eles são primitivos ou derivados, tá? Vamos ver aqui os derivados, né? Derivado são termos criados de outras palavras primitivas por um processo chamado de derivação, onde ocorre o acréscimo de letras ou sílabas, né? Lembram lá dos processos de derivação, que eles podem ser derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva, derivação imprópria. Temos também um processo de composição por justaposição, por aglutinação. Então, voltem aí nesse conteúdo, que é um conteúdo muito cobrado e super importante. Então, observem aqui como houve acréscimo de sufixo, né? Aqui, no caso, todos são sufixos, né? A gente poderia ter o acréscimo também de prefixos, né? Casa, casarão, livreto vem de livro, folhagem vem de folha, florido vem de flor, pedregulho de pedra, fogaréu de fogo e carteiro de carta, né? Então, observe que tem sempre uma palavra da qual se origina a outra. Quanto à forma, eles podem ser simples, constituídos apenas por um radical, parte da palavra que carrega o sentido principal. O mesário não compareceu às eleições. Nós temos o radical e ali o sufixo que indica uma profissão, uma função. Nós também já estudamos, voltem lá na plataforma Gonçalves Dias, observem os elementos que formam as palavras, né, as desinências, o radical, o tema, a vogal temática. A nossa língua portuguesa é uma língua viva, né? Então, o tempo todo nós estamos criando novas palavras, nós temos neologismos, né, que são as novas palavras, e nós temos palavras que são formadas a partir de vários outros processos. Então, é muito importante saber que, em relação à formação, eles vão ser simples ou compostos. Compostos. Apesar de também apresentarem uma unidade de sentido, tem mais de um radical em sua estrutura. Em vista disso, formalmente, eles podem aparecer como uma palavra. Passatempo, né, no caso de brincadeira, hidromassagem, massagem feita à base de água. Podem também aparecer com dois ou mais termos, separados ou não por hífen, né? Bicho da seda, um inseto específico. Cachorro quente, tipo de alimento. Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Então, observem que ele pode vir acompanhado do hífen, mas também pode vir sem o hífen. Fiquem bem atentos, né? Não peguem apenas o hífen para marcar se é uma palavra composta ou não. Tem que observar o radical. O que é o radical? É a base da palavra. É que traz a informação principal da palavra. Quanto ao tipo a ser nomeado, concreto, nomeiam seres de existência própria, isto é, independentes que fazem parte de um universo real ou imaginário, né? Aqui, por exemplo, existe uma confusão muito grande, né, entre substantivo concreto e abstrato. Por exemplo, aqui, lobisomem, né? Aí a gente sabe que é algo imaginário. Vocês poderiam pensar, professora, mas lobisomem é um substantivo abstrato, fada,
Anjo é um substantivo abstrato, mas se eu digo para vocês, desenhe um lobisomem, desenhe um duende, desenhe uma fada, você consegue concretizar a imagem na sua mente, você consegue ter ideia dessa imagem. Então, alguns gramáticos colocam, sim, como substantivo concreto, né? Porque ele tem uma existência, mesmo que seja imaginária, mas você consegue formar, né, uma ideia daquilo que a gente está pensando. Lápis, né, um objeto concreto. Andréia também é concreto e é também um substantivo próprio. Goiânia também, né? Congresso Nacional, uma instituição. Então, os substantivos concretos, como eu falei para vocês, a gente pode ter, por exemplo, na palavra Andréia, é uma palavra, um substantivo concreto e também é um substantivo próprio. Por isso que a gente faz sempre a comparação entre os pares, quanto à designação, quanto à formação, né, e toda essa classificação que a gente vai utilizando para poder nomear. Quanto ao tipo, ao ser nomeado, substantivos abstratos designam qualidades, ações, sentimentos, estados ou sensações. Constata-se, portanto, que a existência desses elementos está condicionada a um ser concreto ou imaginário, que os evidencie ou os experiencie. Além disso, pressupõe-se a manutenção do caráter universal deles, ou seja, sua aparição em diversos locais e variadas situações. Exemplo, avareza, lentidão, qualidades. Solidão, ódio, sentimento. Velhice, juventude, felicidade, são estados. Ardência, conforto, sensações. Então, para que não fique dúvida, turma, quando vocês pensarem em substantivos abstratos, lembrem dos sentimentos, lembrem das ações, né, derivando aí dos verbos, as ações. E aí sim vocês vão conseguir fazer essa diferenciação entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Além da distinção dos substantivos por meio da análise semântica, eles podem ser diferenciados também pelo aspecto morfológico, tendo em vista que há regularidades formais presentes nas palavras. Dessa maneira, determinados sufixos como dade, ex, exa, ura, ia, dão, ice, podem originar substantivos abstratos derivados dos adjetivos. Por exemplo, mal, maldade. Mesquinho, mesquinhez. Cru, crueza. Cândido, candura. Cortês, cortesia. Imundo, imundície. Então, aí eles estão sendo formados a partir de adjetivos. Podem ter ações também formadas a partir de verbos. Então, muita atenção aos substantivos abstratos. Os substantivos coletivos. Ou seja, as palavras que transmitem ideia de um agrupamento de seres ou de uma reunião de entidades constituem substantivos comuns. Na verdade, são os substantivos comuns agrupados, tá certo? Então, quando a gente fala de substantivo comum, na verdade, são os substantivos comuns de forma agrupada. Uma vez que não individualizam os elementos, apenas os consideram como uma massa indistinta, né? Por exemplo, arquipélago, né? O conjunto de ilhas, cardúmio, agrupamento de peixes, vocabulário, palavras de uma mesma língua, enxame, abelhas no mesmo local, manada, conjunto de animais da mesma espécie com comportamentos semelhantes, baixela, vários itens de cozinha, como panelas, e resma, 500 folhas de papel. O que acontece muito com os substantivos coletivos é a concordância que as pessoas vão fazer. Quando as pessoas vão fazer a concordância do substantivo coletivo, elas acabam fazendo a concordância ideológica. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando assim, ó, o pessoal foram, o pessoal chegaram. Então, turma, a concordância que você faz aí, nesse caso, é ideológica, não está correta. O correto seria, o pessoal chegou, o pessoal falou, o pessoal presenciou. Então, fica no singular, fazendo aí essa concordância, né, com o sujeito. Então, muita atenção aí com essa concordância. Por que é uma concordância ideológica? Porque quando você fala o pessoal, você imagina muitas pessoas, né? E aí você acaba fazendo essa concordância ideológica. Então, vamos ver aqui alguns textos do Enem. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é a atividade associada à divulgação de ideias políticas, religiosas, partidárias, para influenciar um comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar como o famoso tio Sam,
criado para incentivar jovens a se alistar nos exércitos dos Estados Unidos. Ou imagens criadas para demonizar os judeus espalhadas na Alemanha pelo regime nazista. Ou um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público, com a Revolução Industrial. A publicidade ganhou um sentido mais comercial e passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para vendas de carros, bebidas, roupas, são exemplos de publicidade. Observe que eu deixei algumas palavras em negrito, né? Por que eu destaquei essas palavras? Para que vocês possam perceber que o tempo todo vocês vão estar em contato com os substantivos, sejam substantivos próprios, substantivos comuns, substantivos concretos, derivados, primitivos. Observem ali alguns substantivos próprios. Brasil, Tio Sam, Estados Unidos, Alemanha, China, Brasil, são substantivos que estão especificados, que estão determinados. E aqui a Revolução Industrial também é um nome próprio, né, um substantivo próprio. E ali nós temos outros substantivos que são comuns, carro, bebida, roupa e publicidade, né, que aí é um substantivo derivado. Outro texto do Enem, são textos do Enem de 2019, tá, recente, diz assim: prezada senhorita, tenho a honra de comunicar a Vossa Senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrado nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser contabilista-chefe dos armazéns Pinalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais. Outro assim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da Mansébia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor presidente do Estado, e outras autoridades civis e militares. Sem mais, creia-me, de Vossa Senhoria, Patrício Admirador Sabugosa de Castro. Ele está terminando o noivado, observem as palavras que ele utiliza para poder terminar este noivado, né, para poder encerrar essa relação. Né. E o texto todo, ele é repleto de substantivos, né? Alguns substantivos comuns, outros abstratos, muito substantivo próprio. Temos os pronomes de tratamento também, que a gente vai ver ainda em uma outra aula, tá? Agora vamos lá para alguns exercícios. Indique o período em que não contém um substantivo no grau diminutivo. A gente sabe que os substantivos eles se flexionam. A gente vai ter ainda uma aula só sobre as flexões do substantivo, né? Letra A. Através da vitrina da loja, a pequena observava curiosamente os objetos decorados expostos à venda, por um preço bem baratinho. Todas as moléculas foram conservadas com propriedades particulares, independentemente da atuação do cientista. Letra C. Enquanto distraía as crianças, a professora tocava flautim, improvisando cantigas alegres e suaves. O ar senhoril daquele homúnculo transformou-o no centro das atenções na tumultuada assembleia. De momento a momento, surgiam curiosas sombras e vultos apressados na silenciosa viela. Então, nós temos vários substantivos aí no diminutivo, né? Viela, nós temos homúnculo, né? Que seria um homem, né? No tamanho bem menor. Nós temos flautim, moléculas que acaba já sendo associada mesmo, incorporada, né? Ao nosso. E o único que a gente não tem é na letra A, né? A vitrina não está no diminutivo. Então, a opção, letra A. Agora, outro aqui para a gente completar. Todos os, aí vocês vão ver se esse substantivo composto, ele vai para o plural, só o primeiro elemento, vão os dois, como é que fica? Todos os vice-reitores ou vices-reitores que foram chamados ao ministério estavam meios, meia, ressabiados com o abaixo-assinado que por ali ocorreu. Mais uma vez, a questão do que eu falei para vocês, nós estamos estudando palavras variáveis, substantivos, adjetivos, os artigos são variáveis. Quais são as palavras invariáveis? O advérbio é uma palavra invariável. Então, meio, no sentido de advérbio, no sentido de um pouco, ele é invariável. Eu não posso dizer, eu estou meia cansada. Eu não fico cansada só a metade. Eu estou um pouco cansada. Quando vocês utilizarem a palavra meio no sentido de um pouco,
ela é advérbio e é invariável. Então, a opção correta, todos os vice-reitores que foram chamados ao ministério estavam meio ressabiados. Só vocês substituírem por um pouco ressabiados. Não existe meia no sentido de advérbio, só se for relacionado à metade, com o abaixo assinados que por ali corriam. Então é isso, turma, a nossa aula finaliza aqui, nós vamos ter uma outra aula sobre flexão dos substantivos. Eu espero que vocês aproveitem bastante e revejam todo esse conteúdo que está relacionado a substantivo. Um abraço e até a próxima.